Bom dia, quero louvar a Deus hoje pela sua vida, porque se estamos aqui é porque a graça do Senhor nos alcançou e Ele nos permitiu mais um dia de vida. Obrigada, Deus. Obrigada pelo teu amor. Elisandra Rigueira aqui para mais uma série que nós faremos essa semana sobre casamento. E nessa semana eu fui pesquisar qual é o problema, por que as pessoas se divorciam tanto. E o Google me respondeu que uma grande parte dos divórcios acontece por falta de comunicação. Muitos casamentos não terminam por falta de amor, mas por falta de uma comunicação. Em meio a palavras que não são ditas, os silêncios, as indiferenças, as frases que muitas vezes são mal interpretadas, ali nesse casamento, nessa união, vão se acumulando feridas que afastam os corações, afastam as almas. Mas existe um Deus que deseja curar tudo isso. E nesses 5 dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, nós queremos reconstruir pontes, restaurar o diálogo e colocar Jesus no centro da conversa de vocês. Serão 5 dias de devocional com temas profundos, com desafios práticos, porque eu vou colocar vocês para trabalhar, e orações que eu espero que gerem muita reconciliação. Nós queremos traçar um caminho para curar o que o tempo e muitas vezes a nossa falta de cuidado tem deixado adoecer o nosso casamento e a nossa vida. Você já teve a sensação de falar e sentir que o outro não te ouviu de verdade? Eu não sei você, mas aqui em casa acontece, sim. Em todos os casamentos acontece, principalmente agora que as pessoas vivem com o celular na mão. Sempre existe alguém conversando, sempre existe algo mais importante. E às vezes o teu cônjuge está na tua frente, mas parece tão distante. Isso acontece com muitas pessoas. Um fala A, o outro entende B, e então nasce um grande problema, um conflito. E esse conflito pode ser evitado com algo muito simples, que se chama escuta ativa. Quando nós escutamos realmente, verdadeiramente, é muito mais do que só estar presente naquele ato fisicamente. Mas nós precisamos decidir escutar de corpo, alma e coração. Nós precisamos abrir espaço dentro de nós para acolher aquilo que o outro sente, mesmo quando nós não concordamos com aquilo que está sendo falado. A Bíblia é muito clara e nos ensina, em Tiago 1,19, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Só que muitas vezes nós não colocamos os nossos ouvidos à disposição do nosso cônjuge. Nós queremos falar primeiro, decidir primeiro e também nos irar. Quando nós decidimos ouvir primeiro, nós estamos cumprindo e estamos deixando crescer em nós um fruto do Espírito que se chama humildade. Ouvir com atenção é humildade. Ouvir com atenção é quando você fala para o outro assim: ei, você é importante para mim, as suas palavras valem o meu silêncio. Quando nós nos colocamos nesse lugar de ouvir, de caminhar prontamente a ouvir, o nosso casamento cresce, a nossa comunicação melhora. Larga o celular. Muitas vezes ele está fazendo com que você não preste atenção ao que precisa ser dado atenção. Queridos, tem uma história lá em Gênesis 18 de Abraão e Sara. Abraão recebeu anjos na sua casa para darem um recado a ele. E a Sara não estava só preocupada com os afazeres de casa, mas ela estava na tenda e ela foi ouvir o que aqueles anjos tinham para dizer para Abraão. Tanto que ela riu por dentro quando ela ouviu aquela conversa. E isso nos ensina muito. O que quer dizer? Ei, ela estava ouvindo. Sim, ela estava preocupada. Sim, ela estava prestando atenção. Escutar, queridos, não é só colocar os nossos ouvidos diante de alguém, mas é um movimento espiritual. Porque Deus nos escuta. Ele nos escuta. Gente, Deus fala mais ou ouve mais. Deus está sempre pronto a ouvir aquilo que nós temos. Ele não apenas ouve as nossas palavras, mas Ele conhece os nossos corações. A palavra diz que Ele conhece os nossos corações.
Casais que escutam com amor, com empatia, com paciência, geram cura. Você está pronto para gerar cura no seu casamento? Muitos problemas, muitos conflitos somente nascem porque nós falamos muito e ouvimos pouco. E quem paga o preço? Muitas vezes os nossos filhos. Eles absorvem aquele clima pesado, aquele clima de tensão que nós vivemos e perdem totalmente a referência do que é um diálogo saudável. Então eles crescem naquele lugar e dentro das suas vidas, dentro dos seus casamentos, não vão saber fazer a escuta ativa, ou seja, olhar para o coração, olhar para dentro da pessoa, compreender o que ela tem para te dizer. Quanto você está disposto a prestar atenção no seu cônjuge? Eu quero te desafiar hoje. Ouça com intenção. Não escute para responder, escute para compreender o seu amado ou a sua amada. Nós precisamos de um tempo para dedicar os nossos ouvidos aos nossos cônjuges. Isso traz vida, isso traz cura, isso traz intencionalidade, isso traz amor. É uma forma de amar. Então eu tenho um desafio para você. Nesse primeiro dia, eu gostaria que você parasse para ouvir seu cônjuge, sem interrupção. Deixa ele falar, deixa ela falar. Apenas escute, mas se preocupe com o que ela está falando, com o que ele está falando. Se ela não falar, se vocês estiverem num silêncio dentro da sua casa, pergunte como ele está, como ela está e ouça com atenção. Não dê conselhos, apenas acolha. Então, hoje, eu quero que você acolha o seu cônjuge para que ele se sinta amado e amada por você e por Deus. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que tu nos ensine a ouvir assim como tu nos ouve. Que o nosso coração, Senhor, esteja disposto a escutar com empatia, com amor, com paciência. Que nós possamos conseguir ver além das palavras e entender o que o nosso cônjuge realmente sente. Senhor, que a nossa comunicação seja cheia da tua presença, da tua glória e do teu amor. Que essa decisão de ouvir, Senhor, traga cura, traga reconexão, que traga, Senhor Jesus, um novo tempo na vida de cada casal, na vida de cada pessoa que está ouvindo isso. Senhor, que nós não paremos somente para ouvir e responder, mas para que nós possamos parar e compreender aquilo que o nosso cônjuge precisa falar. Em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada um. Amém e amém.